Boa noite, irmãos. Estamos aqui com mais uma live, né, para transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. Amém. Né? Estamos com o irmão Luciano, Amém. com o Davi, Amém. com o Edivan, Amém. atrás das câmeras a Lohane, Amém. a Letícia Amém. e a Luciana, né? Amém. E queremos começar essa live hoje com uma oração para encorajar os irmãos. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós louvamos ao Senhor. Amém. Senhor, pela igreja em Valparaíso. Amém. Aos que nos escutam. Amém. Ó Senhor, muito obrigado. Amém. Abençoa cada família, Senhor. Sim. Senhor, que o Senhor derrama bênção sobre essa palavra. Amém. Senhor, nos ajuda, Senhor, a perceber quão Cristo é maravilhoso. Amém. Senhor, quão é profundo. Amém. Ó Senhor, muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor, por nós estarmos aqui. Amém. Mediante a uma epidemia. Amém. Mediante a um caos. Sim. O Senhor tem nos guardado, Nos Senhor. guarda, E, Senhor. Senhor, nós estamos felizes e contentes. Amém. Senhor, por nós estarmos aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. queremos realmente te agradecer Sim. por mais essa oportunidade Amém. de estarmos expressando o teu nome. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. invocando o seu nome, Amém. que traz para nós vida e esperança. Amém. Vai de encontro a cada um nessa noite. Amém. Ó, consola os corações, Amém. consola a mente. Amém. Ó Senhor, diante dessa situação, Amém. guarda cada um, Senhor. Amém. Ó, cada um que está em casa. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Queremos te ouvir. Sim, ó, Senhor. vem falar conosco. Amém. Ó, vem nos acalmar. Amém, Ó, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Em sentimento da palavra, nós gostaríamos de louvarmos o hino. Amém. Né? Ele é o C75. Amém. Você que está em casa, tiver Amém. com seu smartphone, tablet ou até mesmo inário, Amém. pegue para desfrutar conosco. Amém. Né? Então, o hino é profundidade da riqueza. Amém. Esse próximo ele fala assim: ó profundidade da riqueza Amém. e da sabedoria e conhecimento de Deus. Amém. Quão insondável o seu juízo, Amém. inescrutável seu caminho. Amém. Quem entendeu a Amém. mente do nosso Senhor? Sim. Quem primeiro deu a Ele, Amém. depois recebeu. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Glória sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. 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 Aleluia. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão sondável seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas,
profundidade, ó profundidade da riqueza, me dá sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondável seu juízo, inescrutáveis seus caminhos. Entendeu a mente do nosso Senhor. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondável seu juízo, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. 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 Aleluia. Amém. Oh, Senhor Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor por mais uma palavra, Amém. mais uma comunhão junto com a igreja, Amém. através da sua palavra ministerial. Amém. Sou o irmão Edivan e estou apresentando a primeira mensagem deste alimento diário, dessa série Ministros da Nova Aliança, e o título é A Minha Graça Te Basta. Amém. Mas a mensagem que estaremos ouvindo hoje, que estaremos desfrutando hoje, é o ministério que recebi do Senhor Jesus. Amém. Então, o Senhor, Ele tem uma grande ênfase com relação à palavra. É claro que nós, durante essa semana, nós não nos prendemos muito ao título, porque o título ele vai ser falado mais claramente durante a próxima semana. Mas essa semana nós vamos fazer um pente fino com relação ao ministério que cada um de nós recebeu do Senhor. Amém. Hoje você tem um ministério. Amém. O Senhor te deu um ministério, te deu uma incumbência. E é o que? É falar a palavra do Senhor. Amém. É manifestar Cristo dentro de você. Para começar essa palavra, nós devemos perceber que a palavra ela tem dois aspectos, né?
é interessante que os irmãos eles prestem bastante atenção no que vai ser falado aqui, porque não basta só a gente dar ênfase ao conhecimento completo da palavra. É claro que a vida da igreja, em sua trajetória, ela tem uma ênfase muito forte para cada um de nós. Nós vemos que existem vários livros, vários encargos e várias revelações que o Senhor, por meio dos seus apóstolos, Ele trouxe para cada um de nós. Mas nós não devemos nos prender somente ao conhecimento fundamental, ao conhecimento cru da palavra de Deus. A gente deve se prender também à revelação. Amém. Então o Senhor está querendo nos dar só uma ênfase como mestres. Ele não quer que nós sejamos só cabeções e ensinemos a palavra, mas também sejamos pessoas que usem essa palavra justamente para o seu dia a dia, para as suas coisas, para os seus afazeres, e aproveitem bastante usando o seu espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero começar trazendo para os irmãos Atos 20 e 24. Pegue sua Bíblia, aproveite essa oportunidade. Irmãos, é importante que nós destrinchemos a palavra. Amém. A gente não fique só na palavra fundamental, mas a gente aproveite o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós. Amém. Ele começa assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Então, isso aqui, Paulo, ele deixa bem claro com relação ao título da mensagem, o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele dá ênfase que ele não considerou a vida preciosa para ele mesmo. Essa palavra ela tem que mexer no nosso coração. A gente não pode considerar a palavra só preciosa, só para nós mesmos. A gente tem que dar ênfase para que o Senhor possa realmente nos usar o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa pessoa, e as nossas experiências elas possam fazer sentido na vida das pessoas. Então, a palavra, como eu disse anteriormente, ela tem dois aspectos: logos e rema. São duas palavras gregas, né? Quando o Senhor fala com relação à palavra em alguns trechos, ele usa essas duas expressões. Mas o que é isso, né? O que é logos e rema? Quando a gente fala a palavra logos, a gente dá ênfase à palavra fundamental, que quer dizer o quê? A palavra que nós conhecemos. E diz respeito também a todos os fundamentos da palavra. Tanto na questão da salvação, glorificação, redenção, a cruz, o sangue. Então, todos esses parâmetros que compõem a vida da igreja e a nossa vida com o Senhor, ela compõe a palavra fundamental. É o que nós devemos saber. É a palavra que antes, irmão Whitney Slater falava que é a ênfase da palavra peculiar, né? Aquela palavra que você defende com unhas e dentes. Então, isso tem que estar no nosso coração. Tem que estar constituído em nós. Então, a nossa vida, ela tem que ser como uma caixa d'água, né? Igual o exemplo que o irmão usou, né? O que é uma caixa d'água, né? Quando essa água enche, quer dizer o quê? Que nós estamos cheios da palavra fundamental. Então, é necessário que a gente pegue a palavra e destrincha todas as pepitas, né? Hoje, graças ao Senhor, os irmãos têm muita visão, têm elaborado bastante a palavra para que nós aproveitemos e tenhamos muito conhecimento. Isso é muito importante. É muito importante que você conheça a palavra. Os filhos de Deus que querem ter experiências com a palavra de Deus, não basta somente conhecer. Precisa tocar o nosso espírito. Amém. Então, não só a palavra logos, mas a segunda parte, que é o que? A palavra rema. Amém. O que é a palavra rema? A palavra rema é a palavra dinâmica, né?
é a palavra de revelação. É aquela palavra que por meio da profecia de Deus, ela fala ao nosso coração. Amém. Então, Deus não quer só trazer a palavra de conhecimento para você hoje, não. Ele quer trazer para você que essa palavra você diga assim, Senhor, toca o meu coração, toca a minha pessoa, fale do íntimo do meu ser, que essa palavra não possa ser mais uma palavra levada ao vento, mas possa ser uma palavra que eu possa usar para o meu dia a dia, que eu possa usar no meu casamento, que eu possa usar na minha vida como jovem, no meu trabalho, na faculdade, seja lá o lugar que você estiver, que essa palavra ela possa ser uma revelação mais dinâmica e tocar no íntimo do teu ser. Amém. Amém. Vamos ler João 1:1. Senhor Jesus. E é importante quando você lê essa palavra, você também invocar o nome do Senhor. Você aproveitar aí aonde você está, pegar os versículos e invocar. Senhor Jesus, que eu possa achar esse versículo, que eu possa encontrar com o Senhor. Então, ele primeiro fala da palavra fundamental, que é o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só que aí em 6,63, ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, Amém. Que quer dizer o quê? Amém. Dá vida. Amém. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Então, Deus ele traz uma palavra para nós como Espírito e vida, Amém. Para que você não tocar essa palavra só na carne, na sua pessoa. Porque quando você vê essa palavra na palavra negra, morta, ela estática, você simplesmente às vezes se julga culpado, né? Ah, poxa, essa palavra é muito forte. Mas essa palavra ela não serve só para isso. Ela serve para te trazer vida, trazer um encontro com o Senhor, Amém. Falar com o Senhor, que o Senhor possa realmente trazer as profundezas do que você precisa nesse momento. Então, precisamos usar a palavra Amém. E aplicá-la no nosso viver diário. Amém. A palavra, ela tem que ser aplicada. É verdade. Se você não usar essa palavra para você ter experiências com ela, essa palavra, ela não vai ser suficiente na sua vida. Ela vai ser mero conhecimento. Porque muitas das vezes, quando a gente fala da palavra do Senhor, quando a gente, muitas das vezes, vê mais uma mensagem, a gente vê, poxa, cara, mais uma vez, a mesma palavra, a mesma coisa que o irmão está falando. Por quê? Porque você trouxe muito conhecimento, você trouxe essa palavra muito no conhecimento. Agora, quando você desfruta dela, essa palavra é mais atual, essa palavra é mais atualizada no seu coração. Por quê? Ela toca no momento da situação que você precisa, de acordo com a situação que você está precisando naquele momento. Amém. Senhor Jesus, Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ler Oséias 4, né? Senhor Jesus. Oséias é depois de Daniel, irmãos. Amém. Para quem aí está com dificuldade de ler, de achar. 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também te rejeitarei, Amém. Para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, o que era o sacerdote? O sacerdote era aquele que servia o Senhor. Era aquele que servia na casa de Deus, né? Então, era necessário que o sacerdote ele tivesse conhecimento da lei de Deus. Hoje, a palavra fundamental, ela precisa dar um alicerce para a nossa vida. Ela precisa nos alicerçar. Então,
Não estou dizendo aqui que a palavra fundamental ela não seja importante. Ela é muito importante. É necessário que, igual Efésios fala, Paulo deixou bem claro, não sejamos enredados por todo o vento de doutrina. Então, se você não tem a palavra fundamental no seu coração, você não consegue tocar em Deus. Você não consegue saber o que Deus está falando. Muitas das vezes, a gente está vendo a palavra do irmão Pedro Dong, a palavra do irmão Esdra Mar, e a gente vê que as palavras são muito elevadas. Por quê? Porque nós não damos ênfase a ler, a destrinchar, a pegar o máximo dessa palavra, a ruminar essa palavra. Então, a palavra, no seu aspecto fundamental, ela é importante. Ela é muito importante. Porque o que acontece? Muitas das vezes você é levado, você é carregado, você é enredado. Poxa, Deus não existe. Aí você acredita, Deus não existe. Por quê? Porque você não tem alicerce. Então é necessário que você dê ênfase ao conhecimento. Porque o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, registraste conhecimento. Então nós, como sacerdotes, pessoas que servem na casa de Deus, é necessário que nós conhecemos a lei de Deus. Senhor Jesus, vamos ler Colossenses 2:8, que também dá ênfase a essa questão da palavra fundamental. Olha só, ele diz assim, capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Então, ele fala para a gente dar muita ênfase à palavra, para a gente não ser enredado com sua filosofia, vãs sutilezas. Muitas das vezes as pessoas querem trazer vãs filosofias para nós, vãs sutilezas. Muitas vezes nós somos enganados. O velho evangelho da prosperidade. Não, vem para a vida da igreja. Vem para a igreja aqui que você vai se dar bem. Você vai ser próspero. Você vai ganhar muito dinheiro. Sua vida financeira vai mudar. Muitas vezes a gente vê esses dizeres. Mas a vida da igreja, uma vida verdadeiramente piedosa junto ao Senhor, ela diz respeito ao quê? A você sofrer dores, mas por amor à vida do Senhor. Então não diz só respeito a sua vida vai ser feliz, sua vida vai ser melhor, você vai ter uma prosperidade, você vai ter dinheiro, você vai ter felicidade. Não. Quem está disposto a viver uma vida com o Senhor, ela tem que estar disposta a sofrer pelo Senhor. Igual Paulo deixou bem claro em Atos. Ele não teve tanta alegria com relação à vida dele, a vida material, a vida física dele. Porque ele já esperava a vida do Senhor. Que o Senhor, ele tinha algo muito grandioso para a pessoa dele. Para que o Senhor esperava dele. Senhor Jesus. Vamos ler agora com relação à palavra profética, né? 1 Coríntios 8:1. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconheço que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o conhecimento é bom, nós sabemos o fundamento. Mas essa palavra, quando nós usamos essa palavra como palavra profética, ela tem que ser aplicada no nosso viver diário. Então, quando você usa essa palavra e você fala assim, poxa, essa palavra ela tem que ser usada na minha vida. Eu não posso ficar só
nessa vida anímica. Aí eu tenho que aproveitar o máximo que essa palavra pode me trazer. Quando você aplica isso, é você trazer essa palavra de uma ênfase mais profética, mais profunda, mais enfática com relação às coisas do Senhor. As palavras atuais que ouvimos nos dá visão, revelação. Então, essa palavra, no aspecto fundamental, ela é uma palavra geral. Só que para você usar para a sua vida, você precisa aplicar e você precisa de uma palavra atual. Aí, graças ao Senhor, o irmão, ele deu o exemplo da medicina, né? Os irmãos que estudam medicina, as pessoas que estudam medicina, elas passam 5 anos estudando a palavra fundamental. Ou seja, todo aquele conhecimento é trazido para eles e é necessário que eles aprendam cada dia mais, aí 5 anos, tal. Até chegar um dia que ele recebeu a residência dele e ele está no atendimento dele, né? Aí, vamos supor que a pessoa, poxa, doutor, eu tô com uma dor aqui no braço e tal. O que o médico faz? Não, vou pegar meu livro aqui. Não, ele tem que ter isso já na mente dele. Ele já tem que ter essa palavra fundamental, esse conhecimento que ele trouxe já na mente. Ele já tem que estar lembrando daquilo. Entendeu? Então, essa é a palavra fundamental. Nós devemos ter isso na nossa pessoa, constituída em nós. Isso aí é uma coisa que nós devemos defender com unhas e dentes. Mas o que é, nesse exemplo, com relação à palavra profética? É você usar as palavras atuais, né? Usar aquele conhecimento atual. Que hoje em dia, você não precisa abrir uma pessoa para descobrir exatamente o que ela tem. Ou seja, existe hoje colonoscopia, existe a endoscopia, existe um monte de endoscopia para você o quê? Já automaticamente descobrir o que tem lá dentro. Ou seja, o mero conhecimento não é suficiente. Você precisa usar as ferramentas atuais para você hoje desfrutar de Cristo, desfrutar do Senhor, da pessoa do Senhor. Então, graças a Deus pelo irmão Watchman Nee, pelo irmão Witness Lee e pelo irmão Dong, que sempre nos traz, que sempre por meio dos seus livros, nos traz a palavra fundamental. Só que hoje, atualmente, a gente precisa das palavras de revelação, as palavras que são reveladas. Por que é necessário cada um ter sua experiência? Por que é necessário cada um trazer a experiência, aquilo que aprendeu com a palavra? Por quê? Porque a gente não pode se prender às experiências das outras pessoas. A gente não pode se prender ao conhecimento que as pessoas trouxeram. Poxa, a palavra do irmão Esdras, a palavra do irmão Pedro é muito rica. Amém, glória a Deus. Mas você não pode ficar só nisso. Você tem que destrinchar a palavra, você tem que cavar mais para... Poxa, o que o Senhor está querendo me dizer neste momento? O que o Senhor está querendo me falar nesse momento? Para que eu vou usar essa palavra? Às vezes a palavra, no seu aspecto fundamental, ela é muito ilusória. Poxa, jamais vou chegar nesse ponto. Poxa, muitas vezes eu me parava pensando, poxa, será que um dia eu vou chegar ao que o irmão Pedro, ao que o irmão Esdras, ou ao que o irmão Watchman Nee desfrutava naquela época? Será que eu vou chegar um dia a desfrutar tanto que eles desfrutaram da palavra do Senhor? É possível quando você traz essa revelação para dentro de você. Quando você cava, quando você rumina a palavra, quando você traz a palavra como oração para você. Senhor, fale comigo nesse momento. Senhor, realmente traga a experiência. Senhor Jesus, traga à memória aquilo que me dá esperança. Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 6.
Não, eu vou ler o 3 todo. Ele diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como as cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Então essa palavra que foi trazida pelo Deus vivente, ela está escrita no nosso coração. Antes, a gente desfrutava da palavra de conhecimento, que era o quê? Era através de pedras, era através da lei. Mas hoje, desfrutamos ela dentro de nós. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Aí ele vem na parte principal. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, graças a Deus, porque esse Espírito dá vida, ele vive dentro de nós, ele vivifica, ele vem trazendo vida para dentro de nós. E 2 Pedro 1,19, que é um versículo muito rico. 2 Pedro 1,19. Senhor Jesus, Pedro, ele fala assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então ele também diz respeito à palavra profética que fala ao nosso coração. Então a palavra sacerdotal, que era a palavra de serviço, ela falava nas pedras. A palavra profética, que não diz respeito a você ter a previsão do que vai acontecer. Não, a palavra profética é prever o que vai acontecer. Eu sou profeta. Eu desejo que dia seguinte vá acontecer isso com você. Não é isso. Diz respeito ao quê? A palavra do Senhor. A palavra que o Senhor está dizendo para dentro do coração dos profetas. Das pessoas que recebem essa palavra e transmitem para outras pessoas. E essa palavra, ela traz luz. Ela é uma palavra iluminada para cada um de nós. E eu quero trazer um encargo para os irmãos. Hoje, graças ao Senhor, essa semana, tem muitos irmãos que hoje estão aproveitando essa oportunidade e trazendo a palavra fundamental. Praticando a palavra como mestres, né? Que é os irmãos que estão usando o livro Fundamentos da Fé. Aproveite essa oportunidade, olhe no YouTube. Os irmãos estão preparando várias palavras durante a semana para você aproveitar em um dia, aproveitar cada lição. E não só ficar no vídeo que os irmãos colocaram, mas você também se aprofundar na palavra e ler o livro, né? Aproveite esse livro, leia. E você, falando para os irmãos em Valparaíso, qualquer dia os irmãos vão te ligar para você trazer essa palavra profética para nós. Para você trazer essa mensagem para cada um de nós como mestre. Porque cada um de nós tem que ter essa função, como mestre e profeta da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios 14, que ele fala das funções dos dons, né? Ele fala o seguinte: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus,
isso que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, o Senhor, ele em Coríntios, ele dá mais ênfase à questão de profetizar a palavra de Deus. De você não só falar, você não usar seus dons, mas você tornar esses dons uma profecia. Ou seja, trazer aquilo que o Senhor está trazendo para cada um de nós. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então ele dá mais ênfase à questão de ser mais profeta do que você falar em outras línguas. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo se a interpretar para que a igreja receba edificação. Aí ele continua aqui, 12. Assim também vos digo que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, qual a percepção que nós devemos ter? Que todos os dons que nós temos é para a edificação da igreja. E o que é a edificação da igreja? É a obra do ministério. Quando você está praticando o ministério do Senhor, você está dando ênfase à palavra do Senhor, à vida do Senhor. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 8. Ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, desejáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Olha aqui, mais uma vez. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, elas andam juntas, tanto a questão da sabedoria e do conhecimento. Mas todas são dadas mediante o Espírito. Então, nós não desfrutamos em nós mesmos. Nós não temos conhecimento em nós mesmos. Mas o Espírito transmite esse conhecimento para nós. Que é um conhecimento que se transforma em sabedoria quando nós destrinchamos, desfrutamos dessa palavra. Efésios 1:17. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o Senhor, ele nos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, quando você conhece a Cristo, você conhece o Filho, Deus automaticamente concede espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E graças ao Senhor pela palavra Logos, né? Agora a gente vai dar um pouco de ênfase à palavra profética, que é o quê? A revelação que o Senhor nos deu. Essa revelação atual que o Senhor tem dado por meio dos seus profetas, por meio dos seus apóstolos, né? Paulo, a respeito da palavra atual, fala de nós sermos glorificados. Então, o Senhor, ele hoje está nos dando ênfase à glorificação. 1 Coríntios 2:7, ele diz assim para nós:
Senhor Jesus. Amém. Mas falamos a sabedoria, que está aqui mais uma vez, de Deus em mistério, outrora oculta, na qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 15:42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita da incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então, o Senhor, Ele está querendo nos dar um corpo novo. Ele está querendo nos dar um corpo de glória. 2 Coríntios 3:8. Ele diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então esse ministério, ele tem glória, graças ao Senhor. 18. No 18 ele diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos com o espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. E o 4:17, que ele diz assim: porque a nossa e leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Senhor Jesus. Então, o que é essa glória? Quando nós falamos glória, ele fala de você ser inserido em Deus. Você ser incluído com a pessoa de Deus. Então, foi como eu falei no sábado, né? Que o Senhor, ele tinha um plano. E esse plano era o quê? Era ser incluído em Deus, no homem, né? Então, esse era o grande plano do Senhor. O Senhor, ele tinha uma boa vontade. E essa vontade, ela é de eternidade a eternidade. Então, o que o Senhor está querendo hoje de você? É que ele seja que você seja a casa de Deus. Que Deus, ele possa habitar em você, para que a glória dele, ele possa resplandecer sobre você. João 14. Senhor Jesus, amém. João 14, ele diz assim, no versículo 20. Naquele dia, vocês conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Então, Deus, ele precisava de um recipiente, que era o quê? Que era o homem. Então, como sabemos, na trajetória de Deus, Deus vivia em perfeita harmonia. Ele tinha a trindade em toda a sua magnitude, ele vivia em perfeita harmonia com o Pai, o Filho e o Espírito. Mas o que ele falou em Gênesis? Ele falou bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele continua. Ele fala aqui em Gênesis, ele fala uma palavra muito interessante. Ele fala que é necessário, Senhor Jesus. No 18, no 2:18, ele fala bem assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, quando o Senhor fala que não era bom que o homem esteja só, que era necessário que ele habitasse no homem. Então ele queria que o homem fosse recipiente dele. Então ele não podia viver sozinho. Aí ele continua: falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas na verdade o aspecto principal é o quê? É que da mesma forma que o Senhor ele dá ênfase ao matrimônio, que o homem
compõe a mulher e a mulher compõe o homem, é a mesma forma com Deus. Deus, ele quer habitar no homem. Mas na trajetória do homem, o que ele fez? Ele pecou diante do Senhor. Ele fez transgressões, ele caiu, ele comeu da árvore do conhecimento, e essa vida que existia nele, ele se esvaiu. Ou seja, seu espírito ficou amortecido. Ao ponto de, a partir do... Depois aconteceram várias coisas. Deus criou um povo, e esse povo, ele não conseguiu agradar a Deus, ao ponto do Senhor passar mais ou menos 300 anos, desde do Antigo até o Novo Testamento, sem a presença do homem. Sem que falasse com o homem. Até Deus vir à terra. Né? Graças ao Senhor por Mateus 1:23. Você tem que aproveitar esse versículo e ler com muita ênfase aí na sua casa, porque esse é um versículo maravilhoso. Deus, ele automaticamente, ele trouxe o seu plano à tona de novo. O que ele falou? 1:23. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco. Amém. Graças a Deus por esse Emanuel, que trouxe à tona a nossa verdadeira comunhão com Deus. Amém. Em João, que eu não posso muito, meu tempo aqui está se esgotando, em João 14, Deus dá mais ênfase a isso. Quando Jesus Cristo fala que ele é um com Deus, ele é um com e ele é o intermediador entre Deus e os homens, ele fala que Jesus Cristo é o único que trouxe a vontade de Deus de volta, né? Que verdadeiramente reativou a vontade de Deus. Então, irmãos, eu tinha muita ênfase para falar para os irmãos, mas esse aqui é um encargo que eu trago para os irmãos. Eu acho que por meio da glorificação, o Senhor, ele quer falar para nós de acordo com o seu coração. Deus quer habitar em você. Deus quer ser que você seja a habitação dele. Amém. Que você seja o tabernáculo dele. Amém. Que ele habite em você. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Jesus nosso Senhor. Amém. Então vamos terminar nossa live com o hino, amém, irmãos? Amém. Jesus o nosso Senhor. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus.
conhecimento de Deus. Quão insondável seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória sejam dadas a Ele eternamente. Glória sejam dadas a Ele eternamente. Glória sejam dadas a Ele eternamente. Glória sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.